pouquinho, e eu peço para que você não perca, o tema de abertura do Acontece trata exatamente da ida dessa grande comitiva brasileira lá para a China. O Zaidan, o Supremo Tribunal Federal vai julgar se a história do empate, e por que empate? Como é que pode dar empate? Numa turma, tem lá 5 ministros, um está ausente por algum motivo, e aí o que acontece? É favorável ao réu? Essa é uma discussão que vai cercar o trabalho ali do STF, Zaidan. A votação já começou, já deveria ter sido concluída, mas o Gilmar Mendes quis levar para o plenário. E o interessante é que isso aconteceu quando o Celso de Mello era ministro. Você está lembrado que a segunda turma tinha Gilmar, Lewandowski, Celso, Fachin e Carmen. E quase invariavelmente, Fachin e Carmen votavam de uma maneira, Gilmar e Lewandowski de outra, né? E havia até sempre a expectativa, como é que vai votar o Celso de Mello nisso ou naquilo? Qual vai ser a posição do Celso de Mello? E houve um caso em que ele estava fora, não podia votar, então o que decidiu o Fachin? O Fachin falou, vamos levar isso para o plenário, né? Ou então trazer um ministro da primeira turma para votar essa questão. Porque a ideia, na dúvida pro réu, né? Essa expressão proverbial que é aceita em vários tipos de direito, seja no direito romano, direito alemão, direito napoleônico, né? Você parte da ideia de que empatou pro réu. O réu é favorecido quando há um empate. Porém, o que o Fachin argumenta é que isso se dá quando é uma situação sem solução. Não há como chamar alguém para votar. Só há aquele grupo de juízes e terminou empatado. Ou porque a corte tem um número par de juízes e terminou empatado, ou porque um deles não pode votar, ou está impedido, se considera impedido naquele assunto, ou está doente. Não, por algum motivo ele não pode votar. E eles precisam decidir. E aí o Fachin falou, não, mas não é o nosso caso. Nós podemos levar para o plenário, inclusive no momento que o Celso de Mello já estará de volta, mas se não estiver, dificilmente pode acontecer de novo um empate. Sem o Celso de Mello temos 10. Pode acontecer de novo um empate, mas a chance de termos uma solução é maior. Ou então trazemos alguém para dar o voto decisivo, alguém da primeira turma. E o Gilmar e o Lewandowski discordaram, disseram não, na dúvida, pro réu. E onde está a dúvida? No empate. O empate, de certa forma, do ponto de vista jurídico, caracteriza a dúvida. Isso tem a ver com muitos casos, inclusive na esfera criminal, e é uma decisão importante, não é? Porque vai balizar daqui para frente, principalmente, obviamente, em colegiados, né? Tanto de tribunais regionais, quanto no STJ, quanto no Supremo. Será baliza, vai balizar o que fazer quando der empate. Agora, o que o Fachin argumenta me parece lógico. Espera aí, a nossa principal função é buscar tomar uma decisão justa de acordo com o que a Constituição determina. Não é? Não é resolver casos, este ou aquele. Nós não estamos aqui para resolver casos, estamos aqui para aplicar a Constituição. Então, se há um empate, mas há outros ministros que podem participar da votação, usemos isso. Não há por que a gente levar em consideração que o assunto está encerrado. Não empatou, não há saída, aí no empate, na dúvida, pro réu. Que é o argumento do Gilmar e do Lewandowski, Ronald. Fica ainda a impressão, quando surgiu a separação por turmas, era um objetivo de facilitar o processo, desovar processos, né? Decisões que poderiam ser tomadas sem a necessidade dos 11 ministros estarem juntos. E aí a formação de cada turma com cada característica própria, e a gente viu isso muito claramente ao longo dos últimos anos, né? Se cair nessa turma, tal processo vai assim, se cair na outra, vai assim, e aí se criou uma torcida para cair nesta ou naquela turma, esse ou aquele processo.
A ideia original era facilitar as coisas e não minimizar a lógica constitucional. E quando houve a virada do ano de 22 para 23, não ficou muito claro que teríamos menos decisões monocráticas e menos problemas gerados a partir das turmas, ou seja, o plenário deveria funcionar como uma fonte de decisão que respeitasse exatamente a Constituição e levasse à sociedade um sentido de justiça? Claro, porque essa é a ideia, não é? Fazer justiça no sentido estabelecido pela Constituição, né? Fazer com que a lei seja cumprida. E não buscar uma solução técnica, operacional. E o caso concreto foi uma ação penal, quando o Supremo julgou na ocasião o ex-deputado André Moura. Isso foi há 2 anos. E o Supremo condenou o Moura a 8 anos e 3 meses de prisão por 6 votos a 4 em 2 ações. Mas havia um terceiro processo. E houve empate 5-5. E o Fux decidiu que este último caso seria suspenso e retomado apenas quando fosse nomeado o novo ministro da Corte. Na época, o André Mendonça ainda não havia assumido o cargo no Supremo. E aí o Gilmar Mendes apresentou uma questão de ordem para que o Supremo assentasse o entendimento, agora aprovado, que nos casos de empate fosse aplicado o princípio indúbio pro réu. Na dúvida, a favor do réu. E o pedido foi negado pelo Fux. E vale notar que em 2013, numa ação penal, a ação penal 516, a solução de adiar a votação voltou a ser adotada. Que parece a mais lógica, né? A não ser que você não tenha, nosso colegiado é esse aqui, né? E então o julgamento está encerrado, acabou, deu empate, e aí sim vamos usar o princípio na dúvida a favor do réu. Indúbio pro réu. Agora, usar isso quando há recursos para buscar um outro magistrado para analisar o caso e decidir, a posição do Fachin me parece a mais adequada, né? Agora, o que é esquisito é que depende muito do caso, sabe? Depende muito do caso. E geralmente você tem posições que são tomadas de maneira casuística, são tomadas por causa de quem está sendo julgado, o que está sendo julgado, é um voto quase ideológico, ou de afinidade, ou de proximidade, ou de amizade. E só que o ministro não pode se esquecer que aquilo passa a ser uma referência jurídica. Não é, aquele caso não acaba ali. O que é decidido ali, as decisões tomadas ali pela principal corte, elas emanam por anos e anos para todos os tribunais brasileiros, né, Ronaldo? É quase, parafraseando o Joemir Betting, é torturar a Constituição até que ela confesse que concorda com o que você pensa, né, Zaidan? Não, isso acontece direto, né? Isso acontece direto. Aliás, é uma coisa muito humana, né? Uhum. As pessoas tentam adaptar textos, ideias às suas conveniências, né? Tem gente que tenta fazer isso até com a Bíblia, adaptá-la aos seus interesses, às suas posições, seus pensamentos. Lamentável, né? Olha só,